Desde 2015, brasileiros contam com uma lei específica para a inclusão. Um dos setores mais atendidos por essa norma recente é a educação, mas ainda no começo da jornada para que seria o modelo de escola ideal na avaliação de especialistas. Os desafios para os pais de alunos com necessidades especiais e também dos profissionais da educação estão na nossa entrevista de sábado. Um desafio entre o real e o ideal. Infelizmente, a inclusão não é uma realidade em muitas escolas Brasil afora, sejam elas instituições públicas ou até mesmo privadas. E como tornar possível esse privilégio de que crianças e jovens podem conviver e compartilhar experiências em um mesmo ambiente escolar? Sobre isso, nós vamos conversar com a Thaís, que é fonoaudióloga. Thaís, muito obrigado por estar conosco hoje na nossa entrevista de sábado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre um tema atual, importante, que precisa ser vivido cada dia mais pela sociedade de uma forma eficiente. Bom, Thaís, para a gente começar, o que de fato seria a inclusão na prática? Só simplesmente fazer uma adaptação no prédio, uma rampa de acesso? Isso está limitado apenas a configurações físicas, por exemplo? O modelo do qual essa lei foi baseada foi no modelo social em vigor no Canadá e nos Estados Unidos desde 1970. A gente está um pouquinho atrasado do ponto de vista histórico, mas é importante corrermos atrás do prejuízo, né? Enfim, hoje as pessoas estão ainda olhando situações e umas às outras no modelo antigo que nós tínhamos, que era pautado na deficiência e não nas capacidades ou nas potencialidades que aquela pessoa também carrega. A Lei Brasileira de Inclusão, ela permite com que as escolas tracem o plano de aula dela. De uma forma bem maleável. Entretanto, muitas escolas, inclusive particulares e públicas, se apoiam em modelos já pré-estruturados. E, frente a esses modelos pré-estruturados, nem sempre dá a oportunidade de uma pessoa com um rebaixamento intelectual, uma dificuldade de comunicação importante, ter boas respostas como outras crianças. Enfim, a gente precisa mudar o óculos, trocar o óculos e colocar o óculos atual no modelo social, que é esse no qual essa nova lei vem pautada. E, sendo assim, a gente precisa estruturar o corpo docente das escolas com capacitações, com treinamentos, justamente para que haja esse período de transição de forma eficaz e com menos penalidade, com menos dificuldade no processo de aprendizagem, principalmente com as crianças. E vocês, como profissionais, no dia a dia ali, lidando com o paciente, como que vocês enxergam a importância, né, a diferença que a inclusão faz no tratamento, na evolução deles? Crianças, né, especificamente na minha experiência, crianças que estavam ou numa situação de uma escola especial e aí foi oportunizado para ela a entrada na sala regular. Isso faz com que a criança tenha novos modelos de outros, dos seus pares, da sua própria idade, né, e como se comportar numa roda de amigos, na hora do lanche, como faz o outro, como eu posso imitar. São modelos que para essa criança são extremamente importantes serem vividos e que cada vez mais têm tido bons resultados. No Brasil, houve um aumento considerável da presença de crianças e pessoas com deficiência em sala de aula regular. E isso tende a crescer, porque além de ser lei, os pais já sabem no que brigar, né? Como recorrer e como buscar o direito que é previsto por lei. E durante aqui a nossa conversa até agora, nós pontuamos algumas vezes, você até mesmo citou, a participação dos pais nesse processo, né? O tão quanto eles são importantes, né? Qual que é a participação efetiva dos pais nesse processo de inclusão? É de parceria, de extrema parceria. Parceria da família com a escola é essencial em todo esse processo, né? Os pais precisam confiar
naquilo que a escola se propõe a fazer, né? Porque ensinar academicamente é papel exclusivo dessa escola. Né? Não é do terapeuta, não é do pai. E uma vez que essa criança está inserida nesse contexto, é confiar que está sendo feito um bom trabalho. Da mesma forma, essa escola devolver para esse pai e para essa mãe os avanços, as dificuldades, haver comunicação, haver troca entre a escola e a família é essencial para justamente conseguir encontrar o caminho adequado para cada criança. A superproteção, né, que a gente costuma dizer, até que ponto ela é benéfica, ela atrapalha ou não nesse processo? Algumas vezes impedir o crescimento com o não deixar a criança, por exemplo, sei lá, se sujar. Tem suas vantagens, entretanto, se sujando, o que ela ganha com isso? Né? Então, precisa ser discutido, precisa ser vivido, permitido algumas coisas que a infância, só na infância que acontece. E assim, algumas vezes por receio, por medo, os pais agem dessa forma, mas não podemos culpá-los, né? Porque existe temor, temor de como a sociedade vai receber meu filho, como a sociedade vai ver o meu filho, e de uma forma muito inconsciente acaba acontecendo. Mas, obviamente, precisa ser lapidado e, por isso, realizado atendimento psicológico, muitas vezes para as famílias, justamente para que haja uma acomodação e uma tranquilidade nesse coração que muitas vezes fica temeroso em como é que vai ser o amanhã do meu filho. E com isso a gente encerra mais uma entrevista de sábado de hoje. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por esclarecer que esse é um desafio, né, vivido não só pelos pais, pelos professores, mas de toda uma sociedade. Agradeço novamente a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Espero poder ter esclarecido ou então ter deixado uma pontinha de vontade de aprofundarem um pouco mais sobre o assunto, que precisa sim ser cada dia mais vivido por cada uma das pessoas aqui da cidade, de todo o nosso país, de uma forma real, né? Sair de um papel teórico para, sim, um papel de realmente vivência real da inclusão que a gente está precisando. Muito obrigado e a gente volta aos estúdios do Band Cidade. E o calor deve favorecer a formação de novos temporais neste domingo em toda a região. Os detalhes da previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol predomina neste domingo, mas ainda tem previsão de chuva com trovoadas no fim do dia. Máxima de 23 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, o mês de dezembro começa com previsão de tempo aberto e calor. Máxima de 28 graus em Caçapava, Cruzeiro e Bananal e 30 graus em São Luís do Paraitinga. O sol também brilha forte neste domingo no litoral norte. Os termômetros chegam aos 28 graus em Caraguatatuba e São Sebastião. A máxima hoje em Taubaté ficou nos 28 graus e amanhã o calor continua. Mas o aumento da nebulosidade favorece a formação de nuvens mais carregadas e a previsão de chuva no fim do dia. Mesma previsão para Paraibuna, onde a máxima amanhã chega aos 28 graus. De volta ao litoral, previsão de sol entre nuvens neste domingo em Ilhabela. Os termômetros também chegam aos 28 graus. Em instantes, a importância da introdução alimentar bem feita na vida dos bebês. E ainda a programação da Virada São Paulo, que começou agora há pouco em São José dos Campos. Esta noite tem Nação Zumbi.